Retomamos nesta noite de terça-feira a continuidade dos estudos da série Nosso Lar. E agora com o livro Os Mensageiros. Toda a série produzida por André Luiz, estamos trazendo a estudos. Fizemos o Nosso Lar e agora damos continuidade com Os Mensageiros. É o segundo livro da série e estamos exatamente hoje no capítulo número 2, que também é o episódio número 2. E tem o significativo título de um nome, Aniceto. Então, nós aqui estamos para continuar os estudos e vamos recordar que no capítulo anterior, nós vimos que Narcisa sugeriu a André Luiz que procurasse uma nova atividade que lhe fortalecesse o interior. Apesar do deslumbramento com a nova fase, ele sentia dentro de si um grande vazio. E Narcisa sugeriu-lhe falar e procurar uma atividade que lhe preenchesse esse vazio. E aí conversou com Tobias, que lhe disse da quantidade de horas para trabalhar, para justificar o seu pedido de mudança para outro local, e o próprio Tobias disse que falaria com os seus superiores e colegas do Ministério da Comunicação. Américo Sucena, aí há um caso de intercessão, não é mesmo? Sem dúvida, isso funciona em todo o universo. É claro que aqui na Terra também existe isso, mas muitas vezes ela é motivada por outros interesses. Aqui, na vida espiritual, é diferente, né? O interesse real em aproveitar, em ser bom, em fazer o melhor. E na circunstância que estamos examinando, é preciso ter mérito, porque senão a intercessão não vai funcionar. Mérito de quem intercede e mérito de quem está sendo intercedido. O próprio Tobias ficou de falar com Aniceto e apresentou, fez um resumo de quem seria Aniceto para André. Um colega das tarefas ali do Ministério da Regeneração e que agora estava como instrutor no Ministério da Comunicação. E devido às tarefas a que se dedicou, com competência, com muita dedicação, e lá no Ministério das Comunicações, prestando um respeitável concurso de trabalho. O próprio Tobias disse que conversaria com Aniceto e com o ministro Genésio para que André pudesse exercer uma nova atividade e adentrar caminhos de mais aprendizados. E aí André, naturalmente, muito feliz com isso, começou a compreender como o trabalho abria portas. Lembrou-se da amizade de Narcisa e do próprio Tobias, que eram tesouros para ele e que lhe abriam as portas agora para um novo setor de luta e, naturalmente, de muito aprendizado. Já que Nosso Lar é uma colônia repleta de espíritos interessados em progredir, em avançar no conhecimento, na experiência, por que recusar-se a novo aprendizado? Pondera o nosso André. E aí de noite, porque acho que de dia ele estava trabalhando, de noite o Tobias o levou até uma região do Nosso Lar, onde mora exatamente o Aniceto, né? É um edifício confortável, a gente vê aí na imagem uma concepção do desenhista Mozart Couto para esta cena. Estava encravado, como diz o capítulo, entre árvores frondosas e, logo em seguida, ele já devia estar sabendo, foi recebê-los à porta. Aí, então, temos o Aniceto recebendo Tobias e André Luiz para uma primeira conversa a respeito de novas tarefas. O novo personagem que adentra aqui os nossos comentários nas lives de terça-feira, vamos aprender muito com ele, porque será um personagem importante, ele é um instrutor. E ele é interessante, André notou que ele não vivia com um espírito que fora mulher na outra encarnação, mas vivia ao lado de 5 amigos que lhes foram discípulos na Terra. Que coisa interessante isso, Américo.
amigos que lhe foram discípulos. E Aniceto o recebeu com muita gentileza, o que causou uma excelente impressão em André, diante do novo amigo que agora seria o seu instrutor. Interessante que o Aniceto dispensou a união marital em nosso lar, porque lá também existe essa união. Nós vimos no caso de Lísias e Lacínia, no livro Nosso Lar. E aqui o Aniceto não se consorciou, né? Está simplesmente trabalhando a sua própria personalidade, melhorando a sua personalidade. E também vai dizer que o foco dele atualmente é justamente essa melhoria. Não faz referência a quem são os amigos com quem ele vive, né? Como se fosse uma república, mais ou menos isso lá em nosso lar, mas certamente é possível que alguns deles participem, inclusive, do grupo que ele tem. Ele dirige um grupo, e nós vamos ver isso mais à frente, não é? Quem são os componentes desse grupo e o que cada um faz. Não é? Muito bem. Tobias apresenta André e faz um relato da experiência de André, do que ele já viveu, que fora médico na terra. E o Aniceto mergulhou os olhos em André. André percebia que Aniceto era um experiente observador das reações e do comportamento, como se devassasse a mente de André. E aí, Américo, é muito interessante o que o capítulo traz sobre as observações que o próprio Aniceto faz para André. Primeiro, ele começa dizendo que o serviço é variado e rigoroso, quer dizer, ele não enganou André, ele não iludiu André, e diz que o departamento afeto à responsabilidade desse pessoal que trabalha aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Muito grave essa observação, Américo Sucena. Logo a primeira solicitação é essa aí, né? Que se não tiver interessado em aprender a ser feliz servindo o semelhante, então nem entra no grupo. E lança já de cara, né? Eu, se recebesse uma advertência dessa, eu já ficaria corado, já de cara. Não sei como é que André ficou, ele não se refere, né? Mas já de cara o Aniceto fala: nós nos comprometemos aqui mutuamente, uns com os outros, naturalmente, a calar toda espécie de reclamação. Quando eu li isso aqui, a calar toda espécie, Américo, isso significa tudo, né? Não pode reclamar de nada. Pode reclamar de nada. Nem se está chovendo, nem se está calor, nem se está frio. Simplesmente não se reclama na equipe. É uma prerrogativa do orientador, né? E o Aniceto deixa bem claro isso aí, porque nós aqui na Terra temos muito costume de reclamar qualquer coisa, né? É porque está sol, porque está frio, porque está calor, é porque está chato, porque eu não aguento mais, está levando muito tempo. Na vida espiritual, eles têm essa preocupação em eliminar isso. Então, para virar um reflexo condicionado. Quando vira reflexo condicionado, aí, quando ele encarna, já não faz mais as reclamações que normalmente nós fazemos aqui na Terra. Então, são as duas coisas que ele já alertou para o André, que só aceita quem está interessado em ser feliz servindo o semelhante, que é o propósito de Jesus, né? Servir ao semelhante. Aliás, a felicidade está ligada a isso. A felicidade ela só virá quando a gente servir o semelhante em tempo integral. Américo, e você foi muito suave nos comentários que você fez sobre reclamação, porque você falou do sol, da chuva, do frio, etc. Mas aqui entram, eles cuidam de outros enfermos, de todo tipo de comportamentos psicológicos variados. Quer dizer, não pode reclamar se o doente está gritando, se o doente está reclamando. E é uma equipe, ele não pode reclamar um do outro também, porque é um comprometimento mútuo. Se você não concorda com o que o outro faz, né? Aqui ele vai dizer: nenhum tipo de reclamação. E também ninguém exige expressão nominal. Olha, foi ele que fez, ou fui eu que fiz, nas obras mais realizadas, né? As obras úteis realizadas. E aqui tem outro detalhe, hein? Todos respondem por qualquer erro cometido. Imagina você, mesmo. O sujeito comete um erro lá, em vez de você reclamar, você responde também.
Isso é que é serviço em grupo, né? Puxa, Responde é pelos difícil. acertos, mas também pelos erros. E por que que tem erro? Porque os espíritos são imperfeitos ainda, né? Espíritos imperfeitos tendem a errar, mas é evidente que eles estão preocupados em acertar cada vez mais. Então, já vão eliminando aquilo que normalmente é um erro comum que É. fazemos aqui na Terra. Pelo menos isso eles já estão eliminando. Isso aí serve até de dica para a gente viver mais feliz, né? Você até fez uma observação, rateio de erro. Olha, dificilmente se encontra isso no planeta América. As equipes, por menores que sejam, sempre têm divergências de opinião, de comportamento, de direção. Muito importante isso aí. Isso aqui dá um congresso, viu, rapaz? Meu Deus. Rateio de erro. Rateia o erro. Pois Mas é, ele rateia os acredita. acertos também, né, É, Márcio? pois é. Rateia os acertos também. Então, tá tudo Até certo. porque numa equipe, você pode não ter uma visão feliz que o outro teve, foi capaz de levar adiante. Então, ele observa, inclusive, que estão num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo, como o comentário que você mesmo fez, né? Interessamos-nos tão somente pelo bem, bonito, pelo bem divino. Bonito ler isso, Américo, porque é o que está faltando no planeta do ponto de vista dos encarnados mesmo. A gente está um pouco distante disso. É uma maneira de encarar a vida que realmente nos remete à própria evolução. Se a gente quiser dar saltos evolutivos, eu não estou falando de saltos enormes, né? Mas de alguns degraus, nós precisamos corrigir atitudes como essa, de ficar reclamando o tempo todo, né? De não nos preocuparmos com a culpabilidade desse ou daquele. É o grupo que trabalha junto, então eles são responsáveis pelos erros e pelos acertos. Ninguém reclama e todo mundo está junto sempre. Talvez essa seja a filosofia no futuro de muitos grupos que vão se formar na Terra, né? Mas, como você disse, é uma dica para nós aplicarmos aqui na Terra ainda, né? Essa dica aí, Américo, ela merece ser comentada, divulgada, espalhada, porque está faltando isso mesmo. E ele vai dizer também que nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, o próprio Aniceto vai dizer que tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. E tenho 3 vagas. O André chega no momento em que tem 3 vagas, porque você até tem uma ilustração aí para colocar, que há intensa atividade da instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Você tem aí uma imagem de Allan Kardec, frases de Allan Kardec na viagem de 1862. No livro Viagem Espírita, de 1862, traduzido para o português por Wallace Valentim Rodrigues, que dirigiu muito tempo aí a instituição de Caibachútil, Kardec escreveu uma frase fantástica que mostra que a vida espiritual é uma preparação constante para o progresso de cada um e para o progresso da humanidade. E a frase diz o seguinte: antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Portanto, todos os tarefeiros, na atual conjuntura da humanidade, se preparam na vida espiritual para não correr risco de falhar. Mesmo assim, a gente falha aqui na Terra. Porque esse preparo, se não for feito, então não dá certo nada. Por que é feito o preparo? E depois é esquecido? Para o preparo entrar na pessoa e ficar lá dentro. Aí a gente esquece o passado, mas o preparo está lá e volta com aquela tendência, aquela habilidade natural que já foi adquirida. Portanto, a preocupação da Aniceto é preparar as pessoas para enfrentar as futuras encarnações e passar por elas com mais sucesso, com menos erro, vamos dizer assim. Nós estamos no início do livro Os Mensageiros, estamos apenas no 2º capítulo, e percebe-se aqui neste capítulo, é exatamente o comentário que a América faz, porque há um intenso trabalho de
preparo, conduzido por esses instrutores, orientadores, como o caso de Aniceto, que é um instrutor de grupos de aprendizes. E ele diz, né, que há orientadores que nos serviços da crosta leva todo o pessoal a aprendizado, mas ele, Aniceto, adota um processo diferente. Ele divide a classe de aprendizes em grupos especializados, de acordo com a profissão que o espírito teve quando esteve encarnado, para haver naturalmente uma conexão, uma afinidade de trabalho aí. E aí é interessante, Américo, você até fez uma relação, uma ilustração com os aprendizes que aí estão e as suas respectivas atividades quando estavam encarnados. É muito interessante. Ele vai dizer que na equipe de 50, ele tem 3 vagas, e por isso o André Luiz vai poder entrar no grupo, porque ele dirige 50 pessoas, né? Um deles é sacerdote católico romano. Tem um médico também tem 6 engenheiros, mas tem 4 professores, ainda 4 enfermeiras, 2 pintores e 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos, além de 18 operários diversos. Olha só a diversidade da equipe. É para atender às necessidades humanas e leva-se em conta a habilidade que a pessoa tem. Então, certamente, entre esses trabalhadores que não têm título acadêmico aqui da Terra, mas foram titulados na Terra, também tem aqueles que não tiveram título nenhum, mas são servidores dedicados. Por isso ele frisa aí que tem 11 irmãs especializadas nos trabalhos domésticos e 18 operários. Olha que coisa interessante. Portanto, ninguém fica sem o serviço na vida espiritual, não importa a origem. O que qualifica o trabalhador na vida espiritual é a dedicação, o empenho que a pessoa faz. Tudo é aproveitável. É uma coisa impressionante isso. Isso demonstra muita sabedoria didática, o método de aproveitamento dos candidatos a aprendizados, e naturalmente que essa diversidade, a palavra que você usou também, faz com que todos aprendam uns com os outros. E essa diversidade, ela faz misturar experiências muito diferentes. Você vê 2 pintores com 2 engenheiros, professores, enfermeiros, é realmente uma tarefa que faz o aprendizado coletivo, né? Então, quando tem essas ações de socorro, de trabalho coletivo para atender na crosta, ele escolhe determinados componentes e por afinidade de atividade para que todos tenham oportunidade de aprender e vão atender mesmo. E é aí que surge o aprendizado que todos precisam. E isso não visa apenas criar obrigações para os outros. Aqui, diz o Aniceto, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Agora, aqui, Américo, tem algo muito interessante no capítulo, que vai dizer, quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, quem diz isso é o Aniceto, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Quer comentar isso, Américo? Então, veja, lá as pessoas que trabalham estão ligadas com aquelas que dirigem a cidade. Aqui nós não temos isso ainda. Nós estamos muito distantes daqueles que dirigem, dos dirigentes das comunidades. E lá não, eles estão muito próximos. Então, veja, Tobias falou com o ministro Genésio e o nosso Aniceto foi convidado pelo ministro Espiridião para fazer essa tarefa. Por quê? Porque o Espiridião conhece o trabalho dele lá em Nosso Lar, achou que ele podia dirigir um grupo de serviços na crosta, porque esse é um serviço na crosta, mas não encarnados, de desencarnados. Mas tem outros grupos, nós vamos ver no próximo capítulo, que estão sendo preparados para encarnar e desenvolver atividades nas mais variadas áreas do conhecimento humano. Ou seja, todos nós, nessa altura do campeonato evolutivo, nós planejamos
como você faz muito bem a palestra Planejamento Reencarnatório, todos nós planejamos exatamente para tentar fazer as coisas acontecerem conforme previsto. Claro que poucos conseguem completar 100% o planejamento, mas alguma coisa nós temos que fazer com aquilo que foi combinado antes, né? Então, o André está passando por esse treinamento, que no futuro, ele vai dizer aí, no futuro vai ajudá-lo na reencarnação, que a qualquer hora pode acontecer também para ele. Ele faz referência a isso, porque ele mesmo, a qualquer momento, deverá retornar, né? Não sabe quando, não soube definir, mas ele já está pensando nisso, porque ele viu Dona Laura voltar, esteve no planeta, viu como é que é a situação. E você faz muito bem em citar o planejamento reencarnatório, Américo, porque quando a gente pensa em planejamento reencarnatório, a gente pensa que é só aquele momento em que vai reencarnar, mas o próprio planejamento reencarnatório ele tem um período de pré-requisito, é a experiência que André está vivendo. Ele não está se preparando para reencarnar, no entanto, ele está vivendo um aprendizado. E eu quero chamar a atenção aqui dos amigos que este capítulo em especial, como disse, nós estamos apenas no segundo capítulo do segundo livro da série apresentada pelo Espírito André Luiz, o livro Os Mensageiros, objeto aqui dos nossos estudos. Mas nós vemos neste capítulo a intensa preocupação de preparo dos espíritos, tanto para si mesmos, né, como para outros serviços, mas envolvidos nesse contexto de atendimento às necessidades alheias, enquanto isso vai amadurecendo a si mesmo. O preparo dos espíritos aqui fica muito evidente, de forma abrangente, o que vai agora detalhar nos próximos capítulos, né? Mas fica muito claro essa visão abrangente de preparo para todos. Então, isso por quê? Porque ao esquecermos o passado e reencarnarmos, a carne, o ambiente denso e os apelos do mundo são muito grandes, Orson. Por exemplo, a fase mais difícil do reencarnante é a juventude. É quando a gente se acha o tal, que pode tudo, porque tem saúde, faz o que quer. E essa é a fase mais perigosa da vida. É aí que muita gente parte para a droga ou para o crime. Então, para vencer os apelos mundanos, os apelos do mundo, nós precisamos estar treinados. É claro que há espíritos que já superam isso com facilidade, nós sabemos disso. Quem estuda um pouquinho da vida de Francisco Cândido Xavier vai ver que ele tinha responsabilidades assumidas logo cedo com a mediunidade. Mas não é o caso da grande maioria dos homens que estão encarnados. Quando eu digo homens, estou me referindo à humanidade, homens e mulheres encarnados. Então, o risco dos apelos do mundo nos tirarem do roteiro são muito grandes. E, por isso, a preparação intensa, que é para aquilo virar um reflexo condicionado. A pessoa já vem como se fosse semi-preparada para a tarefa que vai realizar. Que tarefa? Qualquer tarefa. Ser um bom professor, ser um bom enfermeiro, uma boa enfermeira, uma boa dona de casa, uma boa servidora hospitalar, enfim, qualquer tarefa é importantíssima na vida de um espírito. As simples e também as mais onerosas, vamos dizer assim. Américo, e quando a gente se depara com esse personagem Tobias, que é o colega de André Luiz, é o companheiro de trabalho, e se refere a Aniceto, para quem apresenta o André. E o Aniceto, por sua vez, se apresenta de maneira sem deixar nenhuma dúvida, né? Olha, o trabalho aqui é este, eu tenho tantas vagas neste quadro de companheiros aprendizes, estão tais, tais e tais, e aqui ninguém pode reclamar, aqui tem que... Quer dizer, e depois nós ficamos sabendo do ministro Genésio, o Espiridião, que aparece na história aqui, a gente começa a perceber as escalas gradativas de autoridade moral conquistada. Por exemplo, o Aniceto aqui fez uma grande conquista. Hoje ele é um instrutor capacitado de preparo desse pessoal que está chegando, que está querendo aprender. André é um deles. Então, a gente vê aí, nesse capítulo abrangente, parece um capítulo
sem significado, mas tem um grande significado, porque a dica que foi dada aqui hoje, da gente não reclamar e, ao mesmo tempo, ratear o erro, são preciosos detalhes desse capítulo, que não é longo e apenas faz uma introdução ao assunto, mas a gente começa a perceber as gradações aí de evolução. E esse tipo de serviço, Orson, isso esparrama pela terra toda, porque quem está no comando de tudo é Jesus. Já pensou? Então, nas esferas acima de nosso lar, existem tarefeiros que coordenam os trabalhos daqueles que estão naquela esfera. E os que estão naquela esfera que coordena os trabalhos ali na esfera nosso lar, também estão sob supervisão de espíritos que estão na esfera acima, até chegar no Cristo. E as pessoas às vezes acham que o Cristo só apareceu aqui há 2000 anos, passou aqui 3 anos na Terra, deixou alguns ensinamentos e depois nunca mais deu notícia. Ele conduz a humanidade, ele é modelo, que a gente já sabe, mas ele é guia da humanidade. E guia da humanidade tem que prover preparo, instrução, para que as pessoas conquistem a sua evolução. E um dia a gente assuma o que o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai dizer: cocriação em plano maior. Nós um dia vamos ser espíritos crísticos. E o próprio Jesus disse isso. E essa frase dele nem é levada em conta, porque a gente acha que só tem uma vida. Como é que a gente vai ser como ele é e fazer mais do que ele faz? Ora, porque nós somos espíritos crísticos. Ele só não falou quando que a gente vai chegar lá, mas que nós vamos chegar, vamos. Não importa a quantidade de milênios. Nós vamos ser espíritos crísticos. E Aniceto está no caminho, e o André entrou agora para chegar lá. E nessa distância, Américo, entre o Aniceto e o André, a diferença entre ambos, né? Porque existem pessoas que estão em piores condições que André e existem espíritos que estão em melhores condições do que Aniceto, né? Que o ministro está na frente dele, etc. E no meio desses dois aí tem o Tobias. E o Tobias tem mérito também, né? Porque o Tobias foi lá pedir e foi atendido. Então, veja, e Tobias, ele não é um médico, pelo menos é o que está escrito no livro. Ele é um enfermeiro, ele é o chefe da enfermagem e conhece mais medicina do que o André. Olha só que coisa interessante. Então, não é o título que faz a pessoa na vida espiritual, é o que ela produz, é o bem que ela faz e como faz. Então, todo mundo tem serviço lá, não precisa ser doutor. Que bom, né? Que coisa boa isso. Que bonito fazer essas observações, refletir nessa direção. Isso nos enche o coração de alegria, de esperança e nos prepara para o que vem pela frente, né? Nada de ilusões, nada de esperar facilidades, mas também muito de contar com a solidariedade se nos dispusermos a isso, uns com os outros. Conquista, sem dúvida nenhuma. E aí o Aniceto acrescentou: você pode começar amanhã. Tem vaga. Diz que vai obedecer as regras de não reclamar e dividir os erros. Pronto, está admitido. O André falou: eu compreendo os seus programas, seus nobres programas, né? E ele sentiu dentro de si mesmo a oportunidade de intenso aprendizado. E aí, depois que Aniceto falou: pois bem, comece amanhã, dirigiu-se a Tobias e acrescentou: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao Centro de Mensageiros. Tem uma imagem aí para mostrar para a gente, né, Américo? Do projeto Imagem. Isso, de autoria do Mozart Couto, que também fez Nosso Lar. O Centro de Mensageiros, vamos ver no próximo capítulo, faz muita coisa na preparação dos seres que vão reencarnar, porque de lá saem tarefeiros todos os anos para reencarnar, que abrangem o conhecimento humano. Então, tem gente na área da colaboração educacional, tem gente na área da política, tem gente na área da construção, do desenvolvimento tecnológico, ou seja, o preparo da humanidade é contínuo. Por isso que nós vemos que, ao longo dos séculos, os saltos que a humanidade dá, e principalmente nos últimos, né?
do século XVII para cá, XVIII, XIX, nós estamos dando saltos incríveis a cada século. Por quê? Porque é nessa preparação na vida espiritual que todos fazemos, todos aqueles que reconhecem que precisam melhorar, aqueles que não querem melhorar reencarnam, mas às vezes para atrapalhar. Mas quem percebeu o processo evolutivo e quer melhorar e sair desse entra e sai de planeta de expiação e prova sem proveito, tem que se preparar. Muito bem, Américo. Então, nós terminamos aqui o nosso capítulo, né? Porque ficou marcado para o dia seguinte, quando o André, então, vai iniciar o trabalho novo. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agora é diferente, Américo. A remuneração será outra aí. Então, aí é uma dica de que a remuneração ela está associada à qualidade do serviço, à intensidade do serviço. Então, é outra tabela. Uma é lá nas câmaras de retificação, de regeneração. Agora é outra, para uma outra tabela de honorários, porque muda o serviço, então tem um outro esquema, a gente não sabe exatamente como é, se é maior, se é menor, enfim, mas o fato é que existe essa preocupação ainda nessa esfera com remuneração. Em seguida, Tobias. Aliás, vamos lembrar que Tobias retirou-se, ele não acompanhou esse diálogo entre André e Aniceto, né? Tobias estava com serviço urgente, deixou André conversando e foi embora. Depois, André se despediu, então, alimentando novas esperanças para iniciar o trabalho no dia seguinte. Então, na próxima semana, nós vamos conhecer aí no Centro de Mensageiros, que, aliás, deu nome ao livro, Os Mensageiros. Vamos conhecer no capítulo 3, que será comentado na próxima semana, o que é este Centro de Mensageiros, que André agora vai relatar para nós. Um capítulo importante, Américo. Importante. Até lá. Até a próxima. Até a próxima semana. Obrigado a você.